Saudação internauta, esse vídeo aqui vai ser uma espécie de refutação aos pós-tribulacionistas, seguidores do Daniel Wallace. Aqui vai ser mais um bate-papo concernente a isso. E aí a gente vai estar observando algumas questões aqui que precisam ser colocadas aí, como se diz, colocar o pingo nos is. E aí a gente vai começar pela primeira, que é uma questão que existe na cabeça de muitos professores de grego, estudantes de grego, que é que quando você aprender o grego, você vai realmente resolver todas as questões através da gramática. Isso é um mito, né? O primeiro mito que a gente vai derrubar que isso não é verdade. O próprio Wallace fala lá em 1 João 5,20, disse, olha, esse texto não se resolve de forma gramatical, né? Então esse primeiro mito vai para o beleléu, como se diz. Então você vai aprender tudo, resolver tudo através da gramática. Outro mito que é muito próximo disso aí é que quando você aprende gramática, por exemplo, a gramática do Novo Testamento, você vai exatamente chegar nas mesmas conclusões que todas as pessoas estão chegando, né? Os estudiosos de grego vão chegar na mesma conclusão, como se todas as pessoas estivessem subindo, tentando escalar o pico do Everest ali, todos iriam chegar exatamente lá em cima do pico, a 8.000 metros, né? Isso é uma falácia absurda. Nós temos bons estudiosos em infinitas áreas aí do grego, do Novo Testamento, enfim. Isso aí é uma falácia que às vezes a gente comenta, mas é bem complicado. Bom, outra questão interessante, que às vezes a gente precisa falar sobre ela, é que muitos professores de grego, muitos estudantes de grego, pegam as explicações do Wallace e passam como se realmente fosse a explicação deles, né, deles próprios no caso, né, não, às vezes nem comenta que aquela ideia é uma ideia do Wallace, que existem outros gramáticos por aí, que têm ideias diferentes, enfim, outros comentaristas, enfim. Realmente reconheço que em língua portuguesa você não tem nenhuma gramática mais avançada, melhor assim do que a própria gramática do Daniel Wallace, uma gramática um pouco mais completa do que ela, você não tem ainda em português. Então o que o Wallace fala realmente tem um peso grande aqui no Brasil, principalmente, né, na América do Sul. Então, esses seriam os mitos, e um mito bem fraquinho que a gente vai falar aqui é a ideia de que, sim, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, não tem a palavra arrebatamento, então está muito escancarado que aqui não tem arrebatamento pré-tribulacional. Isso é um argumento, assim, dos mais fracos possíveis, porque exatamente quando as pessoas que defendem essa ideia do arrebatamento pré-tribulacional, ou qualquer outro que seja, eles vão defender, os que defendem conscientemente, sabem que ali no texto não tem a palavra arrebatamento, né? Você não tem essa ideia de arrebatamento. O que você tem são construções em grego que aquela discussão lá, eu vou te guardar em relação a quê? Da hora, na hora, eu vou te guardar de quê? Então é essa discussão em cima desses pontos aí. Então esses argumentos aí são todos falaciosos aí, pelo menos assim, 99% são falácias. Beleza, feitas essas observações que eu acho que são necessárias, nós vamos entrar diretamente no texto que fala, visto que você guardou a minha palavra, a palavra da exortação, a paciência, né, ou a perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo, e toda aquela questão toda, né? Então, aqui existe uma equivalência que talvez fosse necessário se fazer no texto grego, por exemplo, quando você tem, às vezes você tem o pronome pessoal de primeira pessoa, também outros pronomes lá no plural, por exemplo. Então você faz uma espécie de comparação, eles são usados ali para dar ênfase ali, e você faz uma espécie de comparação em alguns textos, né? Tem ideia aí. Então você tem o contraste, chamado contraste comparativo, em que as pessoas elas estão fazendo a mesma coisa, né? Então existe até um exemplo, enquanto eu lavo o prato, eu lavei o prato e a pessoa enxugou o prato. Eles estão fazendo relativamente a alguma coisa bem próxima ali, é mais ou menos a mesma atividade. Existe também o contraste, não comparativo, mas o contraste antitético, que é quando você tem uma espécie de comparação, a equivalência ali, mas as pessoas não estão fazendo necessariamente as mesmas coisas, né? Então, enquanto a pessoa estava dormindo, eu estava acordado. É alguma coisa nesse sentido que você faz uma comparação. Nesse texto você tem mais ou menos isso aqui, quando você argumenta que, visto que você guardou, né, iniciando a oração com o hot aqui, ó, hot aqui iniciando, então iniciando aí tem uma questão da oração, a oração adverbial aí. Então o hot está iniciando aí a ideia de porquê, né? Por causa de que você guardou, né? Alguma coisa, porque você guardou, assim também eu guardarei. Então você tem uma equivalência aqui que acho que deve ser considerado nesse texto, que é você guardou e eu também guardarei, te guardarei. Então se a guarda aqui ela não foi completa, essa guarda aqui também ela tem direito de não ser completa. Se essa guarda foi completa, essa guarda aqui de Deus ela tem direito de ser, quase que a obrigação de ser uma guarda completa. Então é baseado nessa parte. E aí, como esse vídeo é uma espécie de realmente
a refutação aos estudantes, aos seguidores, discípulos de Wallace, nesse sentido, né, mais pejorativo. Vou estar mostrando aqui esse texto, tem um texto grego também, que não vou falar sobre ele, que já está muito batido. Então, dentro da questão do Wallace, nós temos o Wallace, na sua gramática de 2009, nessas páginas 350 e alguma coisa aí que você está vendo, a gente colocou algumas premissas aqui. A primeira premissa que a gente vai estar falando aqui: as preposições, elas podem ser, por exemplo, transitivas e estáticas, né? Elas podem indicar algum tipo de movimento ou pode indicar estar parada, por exemplo, né? Dá essa noção mais básica possível. Isso é indicado naquele diagrama que você pega uma gramática básica. Aquele diagrama que são vários, eu tenho um vídeo aqui explicando sobre todo, assim, pelo menos uns 8 tipos de diagrama que a gente usa para explicar as preposições, e lá vai ter seta ou não tem seta, né? Quando você indica que a preposição se movimenta, você usa uma seta. Quando ela está parada, ela vai ficar ali, por exemplo, né? Ela está dentro de alguma coisa, tranquilo. É isso. Então, a primeira premissa, as preposições elas podem ser transitivas ou então pode ser estáticas. Estou usando um conceito bem básico aqui. Outra premissa que a gente está observando aqui: os verbos eles podem ser, por exemplo, de estado, ou pode ser um verbo de moção, a mesma noção que falei sobre as preposições. Então, você tem algumas situações, tem várias, mas eu trouxe duas aqui. Preposições estativas, né, ou estativas. A preposição estativa, quando ela se junta com o verbo, né, e aqui é onde aí você vai para aquela gramática básica. Você pega a gramática básica e você observa, então que é para fora, não sei o que, é para dentro, ou vice-versa. Isso aqui é para cima, para baixo, né, catar, essas coisas assim. E aí você vai com aquela noção. Quando você chega num grego mais intermediário avançado, você começa a arrumar problema, porque você bate exatamente em regra, por exemplo, começa do ASO, em que você tem a preposição, que é a preposição de movimento, junto com o verbo estático, né, um verbo que está ali tranquilo, tá? Então, a ideia do verbo guardar. E o exemplo que ele dá é exatamente do verbo guardar, o verbo terel, esse verbo aqui, ó, que está no teresso, que é no futuro, tá? Teresso né? Então, nós temos uma preposição que indica aqui, ó, essa preposição, que é da exegese, né? E para fora, né? Para fora. E aí você tem o verbo, que é o verbo guardar. Então, um verbo que não indica assim realmente, é uma ação, ou guardar, levar de um lugar para outro, enfim. Você pode argumentar em cima disso, mas assim de cara não é o que você esperaria aqui. Dentro dessa questão, então o que vai acontecer aqui pela regra do Wallace? Então, nós temos preposição também, outro caso, preposição estativa, mais o verbo estativo, né? Preposição estativa, mais verbo estativo, então preposição estativa, mais verbo de moção, enfim, e vice-versa, né? Mas o certo é que em todos os casos o verbo vai prevalecer. Então, a ideia aqui, a tese do Wallace é que a ideia é que tem um verbo, que tiver o verbo, se o verbo indicar movimento, né, correr, sei lá, alguma coisa assim. Então, a preposição, mesmo indicando algo estático, mas ela vai seguir a ideia do verbo, porque o verbo vai ganhar nessa questão. Talvez eu até tenha trocado aqui a sequência do estativo, mas enfim, na hora da digitação. Mas vamos lá aqui. Bom, então vamos lá. Nós temos, vou fechar aqui. Nós temos aqui, ó. O que o Wallace vai dizer nessas páginas? Temos aqui um princípio geral. Ele vai dizer que não é uma regra, mas é um princípio. Um princípio é aquele que norteia, se for no direito, o princípio vai nortear a aplicação das leis, enfim, do direito. Mas aqui não é algo tão simples, não é uma lei, assim, uma coisa obrigatória, mas é um princípio, aquilo que norteia. Então, temos aqui um princípio geral. Verbos estativos anula a força transitiva das preposições. Isso aí é a regra. Quase sempre, anota essa palavra aí, pensa aí, quase sempre, quando um verbo estativo é usado como preposição transitiva, a força natural da preposição é neutralizada. Tudo se torna ideia estativa. Lembre-se dessa parte aqui, ó, quase sempre, mas não é sempre, tá? Quase sempre, tem que analisar caso a caso aí para saber o que está acontecendo. Aqui eu trouxe o gráfico aqui do uso do terel no Novo Testamento, aqui só mesmo para ter uma noção. Ele aparece aqui no Apocalipse, aqui no finalzinho, né? Finalzinho aqui no Apocalipse, aí na casa de entre 8 a 12 vezes aqui pelo gráfico, né? E aí é onde ele aparece mais, no livro de João. Então, João vai usar bastante aí o terel, aqui, ó. O João vai usar aqui, né? E vai usar também nas suas cartas aqui, ó. Na primeira, na segunda e na terceira não tem, então ele vai usar... Onde que João vai usar esse verbo? No Evangelho de João, na primeira carta de João e também no livro de Apocalipse, né? Para quem quiser analisar isso aí. Beleza, aparece aí no Novo Testamento 75 vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em 16 livros da Bíblia, tá? Beleza, feito isso aqui. Então, nós temos, ali nós temos a gramática do Wallace, que é a edição de 2000,
2009. Porém, essa gramática ela foi produzida, o rascunho dela na década de 70, e ela foi produzida ali na década de 90, 1996. Então, é uma gramática mais antiga. Então, pegando o Wallace, por exemplo, quando você pega o Wallace 2004, isso é um artigo que ele tem, já foi discutido, muita gente conhece esse artigo, ele está citando aqui um erudito, que escreveu também uma tese ali em 99, ele diz, ele, assim como muitos outros pós-tribulacionistas, concorda que o versículo, no caso Apocalipse 3, está falando sobre a promessa do arrebatamento dado aos verdadeiros crentes, né? Segundo ele, nos escritos de João, o pensamento primário de emergência ou a origem se encaixa melhor em cada instância de Eck, né? Ele afirma que Eck é essencialmente uma preposição de movimento. Então ele vai segurar essa tese aí, o Dr. Robert State, né? E aí vai estar a sua tese aqui sobre a igreja e a tribulação, uma análise bíblica sobre o pós-tribulacionismo. Nesse artigo que eu vou deixar aí para vocês, o Wallace está refutando esse pós-tribulacionista, né? Então ele está refutando esse pós-tribulacionista, ele vai exatamente argumentar em cima dessa questão aí, contra esse pós-tribulacionista. Então, feita essa observação, aqui já cai por terra aquela ideia de aqui ninguém tem ideia de um arrebatamento aqui nessa questão, né? Então, mesmo ali você não tendo a palavra arrebatamento, nós temos até pós-tribulacionista, conforme esse aqui que entende que ali você tem uma ideia de arrebatamento. Agora, não vou dizer que é a mesma ideia pré-tribulacionista, mas isso aqui já cai por terra a ideia de que você não tem ali uma ideia de arrebatamento. Bom, então vamos lá, passando aqui, aí o Wallace vai continuar. Então, refutando esse mesmo erudito, né, Gendry, o Wallace afirma, embora isso seja realmente verdade, se é que estiver relacionado a um substantivo ou for governado por um verbo sem movimento, por exemplo, o verbo terel, não necessariamente implica movimento. Veja o que o Wallace diz. Quase sempre lá, parece que foi quase, né? Boa parte das vezes lá na gramática que ele diz não necessariamente implica em movimento. Isso aqui é o Wallace já um pouco mais avançado do que a gramática em termos de ano, mais atualizado, que é 2004, a gramática de 2000 é de 96. Então vamos lá, observa as expressões que o Wallace vai colocando aqui. Então, segundo, ele vai citar outro erudito aqui, segundo John Beveridge, né? Ele vai colocar em sua tese ali, sobre as preposições na literatura joanina, ele vai dizer que João usa as preposições ali denotando sete coisas. Por exemplo, lugar, separação, origem, material do qual algo é feito, então ele deriva, causa ou então ocasião ou instrumento. Assim como o partitivo, né? Havia um homem entre os fariseus, né? E também relacionado a tempo. Então ele vai citar esse erudito mostrando o uso da preposição ali, da preposição ek no livro de João, esse erudito aí, 53. A conclusão de Wallace é interessante, e isso vale para uma refutação para os próprios pós-tribulacionistas, que são discípulos do Wallace aí, alguns, né? Nesse sentido do grego. Isso demonstra, portanto, um arrebatamento pré-tribulacional, além de qualquer dúvida? O Wallace pergunta, e ele diz, claro que não. Por outro lado, nós temos o João 17,15, o único paralelo gramatical, lexical, né, preciso ou seja, o único texto que você faria uma análise correspondente a Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele precisa ser combatido, algo que já foi feito na literatura bem suficiente, ou seja, tem muita questão sobre isso. E o fato de não haver outros paralelos exatos no texto no grego bíblico não é um argumento tão sólido. Por outro lado, se a hora da tribulação se refere ao tempo real da tribulação, embora provável, precisa ser estabelecido algo além de qualquer dúvida. Além disso, não abordamos muito textualmente, incluindo, por exemplo, o paralelo com o porquê você guardou a palavra, né? Ele está dizendo que não analisou bem essa questão nesse texto. No entanto, o ponto básico desse breve ensaio é mostrar que a tentativa excessivamente fácil de resolver esse enigma com base na gramática é inadequada. Então já vai um chute aí para os pós-tribulacionistas, que o professor de grego que vai querer resolver tudo isso aqui através da gramática, tá? No mínimo, o argumento gramatical não está do lado do pós-tribulacionismo, apesar da certeza de Gendry, por exemplo, que é o pós-tribulacionista que ele está refutando nesse artigo aqui que ele está comentando. Então ele vai dizer que a estrutura ali, ou a questão do EC, não vai estar de acordo
não vai estar dando ponto para o pós-tribulacionismo. Então, o pós-tribulacionismo, que já usa esse texto para refutar o pré, ele deveria deixar de usar esse texto, porque ele está usando o próprio Wallace para refutar o pré-tribulacionismo. Dentro daquela regra do Wallace, você tem um verbo estativo com a preposição de movimento, então o verbo ganha, fica tudo a ideia estativa. Então, a ideia é que ele vai guardar aqui, né? Ele não vai sair, não vai ter arrebatamento, nada disso, ele vai guardar. Então, você deveria também deixar de usar o Wallace, porque o Wallace vai colocar aqui que essa argumentação não favorece também o pós-tribulacionismo aqui, né? Bom, aí nós temos uma nota, ele vai falar aqui que esse autor ele vai cometer um erro também, embora ele vai cometer um erro gramatical, um flagrante, quando diz que a promessa é ser mantido na tentação, não ser isento da tentação. Ele vai colocar que isso aqui é um erro, né, que nessa interpretação desse autor também, e aqui vai mais uma pancada aí nos carinhas aí. Agora tem uma questão interessante, veja essa ilustração do Wallace também. O Wallace diz assim: a título de ilustração, nessa expressão idiomática, por exemplo, manter fora do alcance da criança, tem exatamente a mesma força que o grego tereo ek, né? Tem essa mesma força, ou seja, a ideia de manter fora do alcance da criança é a mesma coisa de eu vou te guardar, é a mesma noção. No entanto, quando tais instruções são impressas em um frasco de remédio, um pai reconhece que ele ou ela não deve deixar o remédio chegar ao alcance das crianças. Ou seja, o pai ou a mãe deve mantê-lo em uma posição que esteja fora do alcance delas. Se o frasco de remédio, por exemplo, tiver dito tire do alcance das crianças, a explicação seria totalmente diferente, ou seja, presumiria que o frasco já estava ao alcance das crianças. O que o Wallace quer dizer, eu vou te guardar, não vou te guardar na tribulação para você passar a tribulação. Então esse texto ele não vai, mesmo que o pós-tribulacionista use esse texto para refutar o pré-tribulacionismo, o próprio Wallace que ele está usando para refutar está refutando o próprio pensamento dele nesse sentido aqui, tá? Então basicamente é isso, era só um vídeo mesmo de, digamos, refutação dos estudantes do Wallace aí, que às vezes estão usando esse argumento, que eu considero um argumento bom, mas estão usando contra o pré, usando a mesma gramática do Wallace, e às vezes você não tem a visão do todo do que o que é dito a respeito desse assunto, tá? Então ficou aí essas alegações que eu coloquei. Eu gostaria muito de fazer esses esclarecimentos aí concernentes a essas falácias que alguns estudantes de grego ou professores de grego têm em relação a isso. Beleza? Então fica isso aí, a ideia básica aqui era exatamente essa, e que deve haver uma consideração daquela questão de eu te guardarei, assim como você guardou, eu também vou te guardar. Então, como que a igreja guardou a palavra ali da paciência, agora Deus vai guardar a palavra vai guardar a igreja, eu vou guardar vocês para vocês não morrer, mas vocês vão sofrer que só. Isso aí não faz sentido, né? Então, tem que caçar outra argumentação concernente isso aí. Beleza? Basicamente isso aí. Se gostou, escreva aí qual a sua visão sobre esse tema, né? Se você é pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, também deixa nos comentários aí. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!